Meus irmãos, a gente lê a Bíblia e vai lendo a palavra, vai vendo as coisas que Jesus ensinou, as coisas que Jesus disse, as coisas que Ele fez. E a gente roda e chega no mesmo lugar. A gente roda e chega no mesmo lugarzinho, que está ali em Mateus 22. Quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento. E Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ele diz que desses dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. É impressionante como a gente estuda, vai lá ver o texto, vê outra coisa, e no final a gente termina nisso. E Jesus disse que ia terminar nisso, né? Jesus disse que se a gente pegasse tudo, lei, profeta, o que fosse, e a gente tinha um resumo de tudo, era isso. Isso nos dá assim um sentimento de que há muito a aprender sobre o que significa amar a Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o que significa amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque esse texto vai dizer que se você fizer isso, todo o resto é detalhe, ou todo o resto se cumprirá. Todo o resto será consequência disso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E hoje, nós vamos ter um movimento diferente aqui na nossa reflexão. Porque nós vamos conversar sobre esse texto a partir de uma experiência que nós vivemos aqui esse final de semana. Nós vivemos uma experiência, algumas pessoas, eu vivi essa experiência, algumas pessoas viveram uma experiência aqui nesse final de semana, aqui nesse espaço. E nós vamos dialogar com essa experiência, dialogando também com esse texto e trazendo essa reflexão para a vida da gente, para o seu contexto, para aquilo que você, o lugar onde você está inserido, o lugar de influência que você tem na sua vida, os relacionamentos que você tem na sua vida. Topam? Vamos fazer isso? Eu queria chamar o Heraldo aqui, que o Heraldo vai participar comigo aqui desse momento. O Heraldo vai participar comigo desse momento justamente porque essa experiência que foi vivida tem a ver com o Júnior. Eu vou te chamar de Júnior, tá? Oi, igreja, boa noite. Boa noite, pessoal, por favor. Boa noite. E eu vou começar, o Júnior, ele é uma das pessoas que faz parte da equipe da Associação Voar. E esse final de semana, nós tivemos algo muito especial acontecendo aqui no nosso meio. E eu queria que o Júnior relatasse aí o que aconteceu. O que aconteceu. Primeiro, como nasceu essa ideia do que aconteceu aqui, sendo bem objetivo para a gente ter tempo de seguir nos pontos. E à medida que eu for falando dos conceitos, você vai lembrando de alguma coisa, você vai me interrompendo e vai colocando também alguma coisa da experiência que foi vivida, que tem a ver com aquilo que está sendo conversado. Tá certo? Então conta aí, Júnior, como foi que aconteceu aqui? E por que aconteceu? Onde começou? Tá. Ontem nós tivemos a presença de um grupo de voluntários aqui, em média 140 adolescentes de 14 a 20 anos, membros da comunidade cristã Videira e também participantes do Instituto Vida Videira, onde eles têm um projeto chamado Ame Seu Vizinho. E aí, os anos anteriores, para participar desse projeto era através de sorteio. E nós da Associação Voar já tínhamos tentado participar nos anos anteriores e não tínhamos sido contemplados. E nesse ano a gente recebeu uma ligação, simplesmente uma ligação. Uma das representantes do Instituto Vida Videira me ligou e falou: Heraldo, o que vocês estão precisando? O que a Associação Voar nesse momento precisa? Eu falei: depende, de que forma? A gente precisa de muitas coisas. Ela me fala algo específico, uma coisa aí. Eu falei: a gente precisa da reforma do parquinho. Nosso parquinho já estava há mais de 3 meses, eu acredito, parado, porque ele estava quebrado, não estava podendo ser utilizado. E aí eles nos fizeram uma visita. Veio 2 casais nos visitar e conhecer o nosso espaço.
E nessa visita a gente começou a comunicar o que é a Associação Voar. E aí, o primeiro momento foi um espanto, porque quando eles chegaram, eles identificaram que era uma igreja. E eles falaram, mas aqui é a Associação Voar ou é a Igreja Batista Candeias? Eu falei, são os dois. Nós somos a Associação Voar, que é abraçada pela Igreja Batista Candeias. Eles cedem esse espaço para a gente fazer das nossas atividades. E aí foi um momento muito bom de partilha, da gente poder comunicar aquilo que a gente vem fazendo já há bastante tempo. E aí nessa visita eles começaram a entender que não era apenas um parquinho, era mais do que um parquinho, tinha muita coisa a fazer. E aí quem chegou um pouco cedo, eu não sei quem já passou por ali, pôde vivenciar e até visualizar muito do que foi feito. E eu acredito que no decorrer da nossa conversa a gente pode ir especificando melhor. Só um detalhe, o que é a Associação Voar? Nós temos um projeto social que atua com 100 crianças aqui de segunda a sexta, fazendo o segundo tempo da escola. A maioria dessas crianças de escola pública, a gente faz o segundo tempo. Então quem estuda de manhã vem à tarde, quem estuda à tarde vem de manhã. E essas crianças participam de tanto do reforço escolar, como de envolvimento com artes, né, com uma série de coisas. E a associação isso era só um projeto inicialmente, no começo da Candeias, mas depois virou uma associação. Hoje a Candeias é uma parceira, é uma das parceiras desse projeto. E quando eles vieram aqui, eu queria já mostrar as fotos, porque foram quantos adolescentes? 140. 140 adolescentes lá desse instituto, como é o nome do instituto? Instituto Vida Videira. Vida Videira, que eles vieram para limpar, para pintar, para reformar o que não estava legal, o que estava precisando de reforma. Ó, nós temos aí um momento, ó, isso retrata um pouco, próxima foto, Magda, mostra aí o tanto de adolescentes e jovens que nós tínhamos aqui, e eles foram pintar as grades e reformar o chão, de tampar os buracos. Pode passar, Magda. Pintar, reforçar lá a marcação da quadra para eles brincarem. Lavaram as cadeiras, essas cadeiras que vocês estão aí tudinho, foi tudo lavada. Cheguei aqui, estava eles lavando as cadeiras aí, os adolescentes lavando as cadeiras. Sabe, por isso que está sem os bolsinhos laranja, né? Lavaram lá atrás, pintaram um portão preto lá do começo. Pode passar. Pintaram o chão, o muro, fizeram essa marcação aí diferente, pintaram o corredor lá atrás, que estava... E fizeram toda uma reforma dentro desse espaço, né, que são as salas, as 3 salas que o Voar usa, que utiliza, né, a sala aqui de dentro e as 2 salas lá de trás. Pode passar. Então ele mostra essa reforma que eles fizeram, marcaram o chão, pintaram aí a quadra, para vocês terem uma noção do trabalho que eles fizeram, né, do chão, desse lugar onde fica. Quem filmou isso aí fui eu, por isso que está desse jeito. Aí pintaram a grade, pintaram as paredes, né, fizeram a reforma do parquinho, ajeitaram ali aquela parede todinha, todos os adolescentes fazendo, tá, pessoal? Uma coisa meio sem... Não tinha uns profissionais aqui, não, eram eles fazendo, só a parte de pedreiro mesmo que não foi eles. Pronto, marcaram aí o chão, uma brincadeira, colocaram... E o próximo vídeo que mostra a sala dentro. Fizeram todo esse layout aí na parede, ajeitaram tudo, colocaram, lavaram, fizeram toda essa reforma nesse espaço. Pode partir para o próximo, Magda, já clicar para o próximo. E a sala aqui de trás também, trocaram as cortinas, pintaram. E foi essa experiência que foi vivida aqui nesse final de semana. Pode acender a luz aí, né, por favor. E quando eu vi essa experiência aqui, vim aqui no sábado de manhã e vi essa galera toda sentada aqui, eu disse, cara, essa galera está de férias, né? Ou de recuperação, depende do nível. E está no sábado de manhã aqui, fazendo isso. E aí me veio a pergunta, o que acontece quando nós resolvemos amar? O que acontece quando a gente resolve amar? E olhando para aquela realidade, inclusive eu falei isso com eles, a primeira coisa que acontece quando a gente resolve amar é que nós batemos de frente com o nosso egoísmo. E aí serve para a gente, quando a gente resolve amar, resolve ajudar o próximo, Jesus diz, ame o teu próximo. Nós batemos de frente com o nosso egoísmo. Eu lembro de um irmão aqui da igreja que chegou para mim e disse, ele completou, na época tinha completado 30 anos, e ele disse, pastor, eu estou abusado de mim, porque tudo que eu faço na minha vida tem a ver comigo. Eu estou tão enfiado em mim mesmo que eu estou assim, perdendo gosto, incomodado como ele estava no centro de tudo que ele fazia na vida dele.
E quando nós resolvemos amar, e amar um próximo, amar umas crianças que ninguém nem conhece, nós batemos de frente com o nosso egoísmo. Nós batemos de frente, meus irmãos, com essa nossa tendência de colocar a gente no centro da vida da gente. E viver em função disso. Nós existimos e nos movemos demais para nós mesmos. E eu tenho certeza que na vida desses adolescentes aqui, como na vida de cada um de nós, quando a gente resolve amar o próximo, a gente vai bater de frente com esse egoísmo e a gente vai sair mais saudável. Porque essa experiência de amar o próximo, e foi por isso que Jesus disse, ama o próximo. Uma outra coisa que acontece quando nós resolvemos amar, é que nós saímos da bolha. Que bolha? A bolha das nossas necessidades. Daquilo que nós precisamos. Dos nossos problemas, que se tornam enormes. Aí quando a gente resolve amar, vai lá e se confronta com o problema do outro, a gente olha para o nosso problema e diz, cara, por que eu estou assim? Por que eu estou assim? Então a gente sai um pouco da bolinha, sabe, da vidinha da gente, das nossas desgraças que se transformam em fatalidades muito fácil, porque somos mimados pela vida em muitos aspectos, e quando uma coisa ruim acontece, vira um destroço na vida da gente. Como a gente precisa amar o próximo, para a gente entrar em contato com a ferida do outro, com a dor do outro, com a realidade do outro. A gente sai da bolha das nossas necessidades. O que é que esses adolescentes mais precisavam? Eu falando com eles aqui, era muito nítido para mim. Pô, vocês podiam estar dormindo. Mas vocês estão focando na necessidade de uma outra pessoa. Isso é amar o próximo. Uma coisa que também destaco é que nós nos encontramos com algo perdido. Perdido. Porque quando nós olhamos só para nós mesmos, a gente perde algo que tem a ver com a imagem de Deus em nós. Que o amor restaura. Porque Deus é amor. É por isso que quando a gente ama, quando a gente para de olhar só para a gente se sente tão bem. Já vi gente dizendo, cara, eu fui fazer uma visita num lugar, me senti tão bem. Sabe, fui visitar um orfanato, saí de lá me sentindo assim, sabe, como se eu tivesse amado aquela. Fui no Lar Torres de Melo. Teve umas mulheres aqui que foram no Lar Torres de Melo, o testemunho delas era, me fez tão bem. Por que fez bem? Porque você encontrou algo perdido. A sua capacidade de olhar para o semelhante, de amar o próximo. E essa galera que estava aqui, ao fazer isso, estava tendo encontro com algo perdido, que nós perdemos, porque estamos ocupados demais com nós mesmos. E o pessoal chega, qual é o maior mandamento? Ele ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Quando nós amamos o próximo, nós resgatamos esse algo perdido. Nós quebramos também a lógica do merecimento. Nós quebramos a lógica do merecimento. Essa galera estava aqui e... Por que eles estavam aqui? A graça quebra isso, sabe, meu povo? A gente não fez nada para que eles viessem aqui. Eles só deu o nome lá, eles vieram. Nem deu o nome. Deixa aberto o microfone dele, tá? Eles ligaram. Vai deixar aberto. Eles simplesmente ligaram, a gente não deu o nome. Então, para a gente foi uma surpresa, né? E quando eu falo que nesse primeiro momento que eles identificaram o que já era um espaço, era uma igreja, a gente pensou que eles poderiam pensar, mas já é uma igreja, a igreja pode contribuir. Por que a gente vai contribuir com eles? E não. Eles queriam entender o porquê do trabalho que a gente realizava, eles queriam entender o contexto das famílias, das crianças. Então, cada detalhe, tudo que foi desenvolvido, os desenhos das paredes, a cor das portas, como iria ficar, era pensando justamente todo o contexto de tudo que a gente realiza. As necessidades das nossas crianças, quais eram as necessidades delas básicas, enfim. Então, tudo isso para a gente foi também conflituoso, né? De entender que naquele momento a Associação Voar, ela não estava abençoando, ela estava sendo abençoada. E às vezes nós que estamos, né, desse outro lado do muro, que está sempre disposto a querer abençoar, que está sempre disposto a querer fazer algo, quando alguém chega para fazer o contrário do que você já faz, você fica, não, espera aí, esse papel é meu, quem abençoa sou eu, então eu não me permito, isso nos constrange. E inclusive eu relatei isso para você, que foi uma experiência pessoal, de entender que, tipo, por que isso está me incomodando? Por que isso está me trazendo incômodo de entender que eu estou sendo abençoado e que eu preciso ser cuidado? Porque eu tinha esse incômodo. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei incomodado. Os caras estavam ajeitando um negócio que era para a gente ajeitar, entendeu? E aí vinha aquele incômodo de você estar sendo cuidado, de você ter alguém
ajudando você. Isso mexe com o nosso orgulho, isso mexe, por isso que é tão difícil a gente ser amado, porque às vezes a gente não está pronto para ser amado, porque está preso numa lógica de merecimento. Tu falaste sobre isso, não foi? A dificuldade de estar... Na primeira visita, eles falando tudo o que poderia ser feito e eu mostrando as necessidades, e eu falei, tá, e aí, a gente vai fazer o quê? Quais são as contrapartidas? Eu usei essa expressão. E aí eles olharam para mim, mas como assim? Por que contrapartida? Eu falei, vocês não vão vir aqui, vão ajeitar tudo e a gente vai ficar parado só olhando porque vocês são bonzinhos. E eles disseram, sim, é exatamente isso. É a lógica do merecimento, né? E isso não encaixava na minha cabeça, não encaixava, e eu sempre conversava com o Marcos e com a Márcia, dizia assim, a gente precisa estar preparado para fazer alguma coisa. Não vamos simplesmente cruzar os braços e entender que eles vão vir aqui e vão fazer o papel deles, porque a gente não pode fazer isso, porque para mim isso era inadmissível. E aí quando eles saíram daqui, eu lembro-me que um dos casais olhou para mim e disse assim, a gente vai fazer um trato com você, a gente vai deixar você vir no dia da ação para você ficar só sentado olhando. E eu falei, eu não posso vir e ficar olhando e vendo todo mundo mexer em tudo e simplesmente, espera aí, é a minha casa, é o meu espaço. Como é que eu vou abrir as portas da minha casa para outras pessoas virem fazer toda uma contribuição, mudar tudo, porque eles mudaram, né? E eu vou ficar parado olhando, isso para mim era ilógico. E aí no dia, isso foi muito forte, porque eu ficava brigando comigo mesmo, não, eu tenho que ir lá, e às vezes o pessoal brincava, não, eu estou só fiscalizando, eu estou só olhando, não vou fazer nada. Isso trouxe um sentimento muito forte para mim, de entender que, por que eu não posso ser abençoado? Por que eu não posso ser cuidado? Por que a gente precisa sempre, em todo momento, entender, não, mas Deus me deu o dom de abençoar a vida de outras pessoas, Deus me deu esse dom de poder cuidar de pessoas, e de entender que a gente precisa ser cuidado. Então, isso foi um desafio, isso foi muito forte para mim. Inclusive, no final, no momento que a gente teve um momento de entrega, de gratidão, eu falei isso para eles, né? Eu falei que tinha me sentido constrangido, mas tinha entendido que Deus, Ele nos abençoa também quando a gente entende que a gente precisa ser cuidado, a gente precisa ser amado. E muitas vezes Deus quer usar a vida de outras pessoas para nos abençoar, mas a gente está sempre bloqueando, porque a gente entende que esse papel é meu e não é dele. E aí essa foi a guerra de entender, não, espera aí, cara, Deus quer abençoar a sua vida, esse momento é o momento de você ser cuidado, esse é o momento das pessoas olharem, enxergarem, verem as suas necessidades, entender, eu cuido de você. Porque da mesma forma que nós sempre estamos dispostos a cuidar da vida de outras pessoas, Deus quer cuidar da nossa. E muitas vezes a gente não deixa. Porque existe um orgulho, pessoal, existe um orgulho nosso em ser cuidado. Porque quando você é cuidado, você reconhece que você precisa. Quando a gente ama, a gente está desarmando esse orgulho no coração do outro. E quando a gente ama de forma graciosa mesmo, do amor que não busca nada em troca, a gente vai desarmando isso na vida das pessoas. A gente vai desarmando essa lógica do merecimento e vai dar ao outro, que é o quinto ponto, a experiência de receber. Essa experiência de receber, de ser amado, de aceitar receber, que foi o que o Júnior sentiu. Mas como assim? Não, peraí, a gente precisa... Não, senta, fica quieto, a gente vai cuidar de você. Sabe de quem eu lembro? De Pedro. E tem a ver com o último ponto, porque quando a gente resolve, o que acontece quando resolvemos amar, nós levamos o outro ao compromisso. Pedro estava lá com Jesus, os discípulos, Jesus resolve lavar os pés dos discípulos. E Pedro, quando Jesus chega no lugar de Pedro, Pedro diz, não, Senhor, de forma alguma, o Senhor vai lavar os meus pés, porque está errado, como assim vai lavar meus pés? O Senhor é que a gente tinha que lavar os seus pés. E eu sempre faço essa reflexão de que Pedro teve dificuldade de deixar Jesus lavar os pés dele, porque se Pedro deixasse Jesus lavar os pés dele, ele estaria comprometido com aquilo. Ele ia dizer, cara, esse cara lavou meus pés, eu não vou poder negar lavar o pé do próximo. Se Jesus lavou meu pé, e quando a gente ama, o amor ele gera esse compromisso, o amor gera esse constrangimento. Porque você ama a pessoa e a pessoa que é amada, de fato, sem troca, sem nada, ela diz, não, eu preciso ser coerente com isso. Pedro tinha consciência de que se ele tivesse o pé dele lavado, ele não poderia se negar a lavar o pé de outras pessoas. Então é mais fácil para a gente viver uma vida sem ser cuidado. Porque isso nos desobriga de termos que cuidar do nosso próximo. Quando eu te amo, eu levo você a assumir um compromisso com esse amor, naturalmente. E foi isso que Jesus fez, quando nos amou. Foi isso que Deus fez quando nos amou. E é por isso que não há forma mais
profunda e forte de se comprometer com Deus, que não seja entendendo o quanto você foi amado por Ele, o quanto você é amado por Ele. Porque a partir daí, o quanto você foi perdoado por Ele. Porque a partir daí, esse amor, ele compromete você. Ele vai mexer com você. Você terá dificuldade de caminhar sem amar. Porque o amor constrange. Paulo diz isso, né? O amor de Cristo, ele nos constrange. Então, no momento que esse momento aqui, por exemplo, que veio, né? Poxa, deu pra gente o sentimento de, cara, a gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer isso com outras pessoas. A gente precisa cuidar dessas crianças e cuidar do espaço que elas usam, do jeito que eles estão cuidando da gente, para que elas tenham o espaço que elas têm. Então funciona como testemunho, funciona como algo que compromete a gente, que leva a gente a um compromisso com esse amor. Mas aí eu faço um destaque aqui, que amar também pode fazer mal. Você, pastor, mas como que amar pode fazer mal? Por isso que eu coloquei o amar entre aspas. Quando nós amamos demais as pessoas, acima de todas as coisas, isso pode fazer mal. E esse amamos é mais uma vez colocando entre aspas. Porque esse amor que ama o outro acima de todas as coisas, ele é um amor que vai se frustrar. É um amor que vai se machucar. É um amor que vai adoecer. E Jesus, quando deu esses 2 mandamentos, ele estava organizando as ordens do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas. E o próximo, como a ti mesmo. Dá uma ideia de igualdade. A gente inverte isso. A gente ama aprendemos a amar a nós mesmos acima de todas as coisas. E de usarmos Deus como uma moeda de troca para nos fazer cada vez mais felizes. E o nosso eu continua no centro, continua tudo errado. É amar a Deus acima de todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Se você ama o próximo mais do que a você mesmo, você vai se anular. Jesus sabia disso quando disse isso. Existem pessoas, e aí o amor pode fazer mal também, quando nós amamos para receber em troca, que não é esse o amor de Deus. O Júnior perguntou isso, né? E contrapartida? Não tem contrapartida. O amor de Deus, ele é um amor que ele vem e ama. A contrapartida é quem quer e quem não quer. E quem quer e quem entende, quem crê nesse amor, vai naturalmente se comprometer com ele. Não é uma contrapartida do amor, é um resultado do amor. Não é moeda para merecer o amor, é resultado por ter compreendido esse amor. Então nós vivemos essa realidade. Às vezes a gente ama alguém e vai cobrar essa pessoa pelo amor que nós demos a ela. Pais, não façam isso com seus filhos. Você amou seu filho? Amou seu filho? Tenta viver esse amor sem cobrar, sem exigir. Às vezes funciona até como uma posse. E aí é quando faz mal também, é quando nós amamos para possuir, para controlar. Já pensou se eles viessem aqui e fizessem tudo isso e dissessem, mas a partir de agora, vocês têm que colocar aí uma placa aí com o nosso instituto. A partir de agora a gente vai passar aqui para poder saber se vocês estão fazendo as coisas do jeito que a gente disse. Vocês funcionam dessa forma, mas a partir de hoje vocês vão funcionar de uma outra forma, porque nós viemos ajudar vocês e agora vocês vão funcionar de acordo com as nossas regras. Isso não é amor. Isso é compra. Isso é compra. Eles não fizeram isso. Nós muitas vezes fazemos isso. E às vezes nós amamos a Deus e depois ficamos cobrando de Deus. Senhor, mas eu te amei, cadê o Senhor nem está me abençoando? Senhor, mas eu te dei isso, o Senhor nem está cuidando de mim. E nós ficamos nessa dificuldade de amar mesmo, sem nada em troca. O amar para aparecer. O amar e esperar que isso seja algo que aparece, que venha a ser destacado. Então assim, meus irmãos, essa experiência que foi vivida, esse texto que nós lemos, ele fala muito sobre nós mesmos, sobre aquilo que nós experimentamos. E quando nós resolvemos amar, algumas coisas acontecem. Você está disposto a isso?
Você está disposto a amar? Amar de verdade, respondendo a esse amor de Deus na sua vida? A combater o egoísmo que existe no seu coração? Sabe, está disposto a sair da bolha das suas necessidades e se ocupar com algo que não tem a ver com você. Não tem a ver com você. A gente vive às vezes uma espiritualidade que nós estamos no centro dela o tempo todo. Que no final das contas, a gente quer ser feliz. E Deus é uma bengala para a gente ser feliz. E o Evangelho é muito mais do que isso. E vai muito mais além disso. Alguma coisa, Júnior, que tu queria destacar sobre essa experiência? Eu acho interessante quando você traz outro ponto, que o amar também ele pode ser ruim, né? E aí já é uma experiência mais minha pessoal, é porque eu fui criado nesse contexto de que eu precisava amar pessoas. E durante muito tempo eu achava e entendia que essa era a minha missão. Eu preciso cuidar de pessoas, eu nasci para cuidar de pessoas, eu nasci para amar pessoas, eu quero ser médico porque eu quero cuidar de pessoas, e enfim, hoje eu não faço medicina, já faço um outro curso. E isso foi me minando dentro da própria religião, de entender que quando você faz algo para o reino de Deus, Deus vai estar te abençoando. E eu não tinha a compreensão e a maturidade de entender o que era esse amor, né? Então é muito interessante que quando a gente traz esse ponto de entender que amar também pode lhe fazer mal, você está o tempo todo amando o outro e não se amando, isso não é amor. E muitas vezes nós não conseguimos ter essa compreensão. Muitas vezes nós não conseguimos entender que não é simplesmente amar o outro porque Deus nos deu o mandamento de que a gente precisa amar o outro. Mas no próprio mandamento ele já fala, como a ti mesmo. Como a ti mesmo. E durante muito tempo eu vivi essa guerra comigo mesmo, de achar que eu sempre precisaria dizer sim para o outro. Eu sempre precisaria estar pronto para abençoar a vida do outro. Eu sempre precisaria estar pronto para amar o outro. E em muitos momentos eu não me amei. E isso foi difícil dentro do contexto religioso, eu entender que eu precisava me amar, porque me amar era dizer não para algumas pessoas. E eram pessoas que eu amava. E eram pessoas que estavam dentro da minha família, eram pessoas que estavam os meus amigos mais próximos. E era uma guerra que eu vivia de entender, mas como eu vou dizer não? Eu amo aquela pessoa. Como eu vou dizer que não, eu não posso fazer, não é o momento. E o momento em que, claro, fui tendo essas outras experiências de ter a compreensão de Deus, de entender, cara, chegou o momento de você se amar, para que as pessoas possam entender que elas também precisam te amar, e não por uma troca, mas por uma questão de respeito, por uma questão de reciprocidade. Isso é difícil. Então, talvez, o Hidalbrando colocou aqui no primeiro contexto sobre a questão do egoísmo. Talvez não seja a situação de algumas pessoas que estejam aqui, de não ter esse egoísmo, de não amar pessoas. Mas talvez seja a situação de alguém aqui que se ama muito ao outro e às vezes se esquece de amar. Então, é muito importante, às vezes, a gente, dentro desse contexto religioso, compreender que amar o outro é sim se cuidar. É sim aprender a dizer não com amor, seja pai ou mãe, que eu acho que é um dos contextos mais complexos da gente ter que dizer não, né? É sim você amar nas suas relações de namoro, de amizade. É que dentro do nosso contexto da Associação Voar, é a gente conseguir dizer não para uma mãe que está precisando de uma necessidade, para a gente entender que nesse não também existe amor, e que esse amor ele não seja doentio e nos faça mal. Amém. Deus abençoe cada um de nós, meus irmãos. E que a gente possa de uma forma muito... E a pergunta que eu deixo para você é: o quanto você tem amado pessoas que você não conhece, em cenários que não são cenários que trazem retorno para você? Porque se você só ama as pessoas que você conhece e só ama dentro dos cenários que trazem retorno para você, Jesus disse que até quem não segue Ele e quem não crê nele faz isso muito bem feito. Mas até que ponto a gente tem descoberto a prática de amar de fato pessoas que não nos têm nada em troca para oferecer? Que Deus possa ajudar a gente a bater de frente com o nosso egoísmo e descobrir que nós somos carentes de amor, sim, mas nós somos também muito carentes de amar. E quando Jesus mandou a gente amar, Ele diz: amém, porque isso vai fazer bem para vocês. Amém, porque existe um egoísmo aí que precisa ser tratado. Ame. Existe uma carência em nós de amar o nosso próximo. Isso cura muita coisa
no coração da gente. Amém? Obrigado, Júnior. Deus te abençoe grandemente aí no voar, em tudo que tem aí para viver, irmão.